Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo leitura da palavra. Logo em seguida, eu convido as crianças a chegar aqui com os professores para a gente estar orando. Mas você pode abrir lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu quero ler no capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Amém? Podemos fazer a leitura? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber, pela fé, a justificação que Deus nos prometeu. Amém. Tome teu assento, fique bem à vontade. Glória a Deus. Pois bem, meu irmão, eu fiquei responsável então por trazer a palavra nesse domingo. E é algo que às vezes eu fico até bem nervoso. Eu sinto que é uma responsabilidade muito grande quando se trata de fazer algo para Deus, né? Trabalhar nessa obra tão maravilhosa que é o Senhor. E eu sei que eu sou um pouco tímido e eu tenho muita dificuldade em me expressar às vezes, em falar em público. Mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas e é Ele que prepara a gente, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina. Eu sei que não depende de mim. Claro que a minha parte, a nossa parte nós fazemos. Mas não depende da minha força, não depende do meu intelecto ou do meu conhecimento humano. Mas depende inteiramente de Cristo Jesus, que nos ensina e que nos mostra por onde nós devemos caminhar. Nessa manhã de domingo, nós aqui estamos reunidos para cultuar ao único que merece, ao único digno de todo louvor e de toda glória. Nós sabemos que nós fomos o povo escolhido para estar aqui hoje. Mas todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Nós somos muitos diferentes uns dos outros. Talvez diferentes em pensamentos, em classe social, diferentes na nossa criação. Nós chegamos aqui na igreja hoje, cada um sabe como foi o acordar aqui. Talvez para alguns foi mais um domingo maravilhoso na sua vida. Nós chegamos até aqui hoje nessa igreja, cada um de uma forma diferente. E eu não falo da locomoção a qual chegamos aqui, mas do estado de espírito que nós temos. Com as nossas emoções aqui variadas, diferentes. Porque a igreja de Cristo é feita com seus membros diferentes. Cada um com suas ideias, muitas vezes, cada um com seus pensamentos, cada um com as suas criações, cada um criado numa cultura diferente, com pais diferentes, com casas diferentes. Nós somos diferentes. Para alguns aqui nessa manhã, se for relembrar da sua infância, a infância foi maravilhosa.
com pais amorosos, não passaram necessidades. Foram ensinados no caminho ao certo, ao que deveriam dar. Quem sabe aqui tem gente, eu não conheço todo mundo, que se criou na igreja, com pais bons que os ensinavam. Mas para outros, a realidade é completamente diferente. Pode haver pessoas aqui a qual foram abandonadas pelos pais, a qual não tiveram uma criação perfeita, a qual passaram dificuldade, a qual os seus pais não tinham conhecimento suficiente para ensiná-los. E foram formados numa cultura totalmente diferente do cristão. Talvez vieram de outras religiões. Não só que a maioria, acredito eu, que venha da religião católica, da idolatria, mas pode ter outros que venham de religiões com raízes africanas, no sentido de magia negra. Então, cada um de nós aqui chega muitas vezes na igreja que eu falo, não só no domingo de hoje, mas quando se converte a Deus, com uma bagagem enorme, com traumas. Pessoas que têm mais dificuldade de entender as passagens bíblicas, passagens simples. A gente pode aqui citar Provérbios 3:12. Quando o escritor vai dizer, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Talvez para alguns aqui essa passagem faça sentido de imediato. Porque, como eu disse, foi criado numa família estruturada, a qual o pai o ensinava. E depois de grande, depois de adulto, mesmo lá, quando pequeno, que foi corrigido, não entendendo, mas depois que cresce, começou a entender. Aquilo que meu pai fazia comigo é porque ele me amava, queria meu bem. Mas para outros não, porque nem pai tiveram para educar. Essa é a dificuldade, muitas vezes, da igreja. Entender a situação de qualquer um, de cada um. Porque foram forjados e criados em culturas diferentes, relacionamentos diferentes. Não conseguem entender, muitas vezes, passagens simples, a qual Deus aqui está falando sobre o amor dele por nós, como um pai que nos cuida. Como um pai que só quer o nosso bem. Ou aquela em João, se eu não me engano, que diz que Jesus vai declarar, e é Deus falando que eu vou parafrasear. Como Deus sendo vocês, Deus fala assim, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Por acaso, se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar pedra? Ou se um pão, ele vai te dar pedra? Ou pedir um peixe, você vai dar cobra? Vocês sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto eu, o Pai Celeste, não darei o que vocês precisam? Então a Bíblia é repleta dessas colocações para ver se o ser humano consegue ter um pouquinho de entendimento do quão grande é esse amor. Amor de pai, amor de mãe, amor fraternal, que ele tem para comigo e com você. Então, muitas vezes, pessoas não conseguem entender isso. E são criados numa cultura e numa criação tão diferente, e quando chegam dentro da igreja, querem trazer essa bagagem para dentro do Evangelho. Querem aplicar a sua cultura, a sua criação, o seu ensinamento, aquilo que ele aprendeu desde novo. Ele conhece a Cristo, ele recebe a palavra, ele está começando na fé. E ele quer trazer essa bagagem para dentro do Evangelho. E quando eu digo para dentro do Evangelho, muitas vezes não é só para dentro da igreja, nós como corpo de Cristo. É para dentro de si, para o seu relacionamento com Deus. Quer trazer essa bagagem,
trazer essa cultura que ali ele teve durante toda a vida, porque vamos supor que a maioria de nós aqui conheceu o Evangelho genuíno de Cristo, depois já de adultos, depois de já formados. Vamos trabalhar nessa lógica. E aí nós queremos aplicar isso para a nossa vida com Deus. E é aí que acontecem os problemas. E é aí que começou a acontecer o problema nessa igreja a qual Paulo se refere. Essa carta que ele escreve aos Gálatas. A gente não sabe quem fundou realmente essa igreja na Galácia. E deveria ter mais igrejas. Mas Paulo, em suas viagens, provavelmente ele passou por lá e ele foi se não foi o fundador, ele foi um dos fundadores e que esteve ali presente no começo. Essa região era formada, tinha muitos judeus, gentios, eram os famosos gauleses que ali habitavam. E nessa igreja havia essa mistura de povos, de judeus a qual ali estavam vivendo e haviam se convertido ao cristianismo dito a Jesus, que talvez na época nem era tratado como cristianismo, mas tinham se convertido à salvação em Cristo Jesus, e povos gentios, todos reunidos, todos ali cultuando a Deus na igreja de Cristo. E essa epístola, além de ser uma epístola de correção a qual Paulo escreve para essa igreja, pontuando, o ponto primordial é sobre a liberdade que nós temos quando aceitamos a Cristo, e nós vamos chegar lá. Ele escreve, e essa epístola, até hoje, absolutamente a gente pode ter certeza que ela é a bússola para nós cristãos, é uma das epístolas que mais nos leva a entender a salvação de Cristo, não por mérito, mas pela graça maravilhosa dele. De tudo que ela vai falar, o mais importante aqui é que a salvação em Cristo Jesus é somente pelas misericórdias e pela sua graça. Ela trata mais ou menos sobre isso. A salvação imerecida ao cristão, ao crente em Cristo Jesus. Porque ele vive, nós cantamos. Eu posso crer no amanhã. Só porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter esperança e crer no amanhã. O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, é imerecida a nós. E essa igreja estava tendo ataques, provavelmente desses judeus, que até então tinham aceitado o Evangelho, mas agora queriam introduzir dentro da igreja condições. Por isso que onde nós lemos ali fala sobre a circuncisão, que é algo que foi mais tratado, que é o que eles queriam exigir. No entanto, essa tão maravilhosa graça concedida a Cristo, Paulo vai falar aqui em Gálatas 2,16, ele diz: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência da lei. Cremos em Cristo Jesus, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. De fato, a fé em Jesus Cristo é o que nos torna justos diante de Deus. E de fato, a fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
a salvação imerecida, pelo dom da fé, que nós alcançaremos essa tão grande salvação. E Paulo, então, no capítulo 1, ele começa com essa carta saudando aquela igreja. Porque o que acontece? O que acontece para alguém ou um grupo, como estava acontecendo nessa igreja, querer introduzir algo que não é da parte de Deus, eles têm que desacreditar aquilo que foi ensinado antes, aquilo que foi pregado antes. E na ocasião, eles tinham que desacreditar a pessoa de Paulo perante aquela igreja. Eles precisavam fazer com que aqueles irmãos desacreditassem de quem Paulo era e quem Paulo foi para eles. Por isso que Paulo já começa, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, é a saudação de Paulo quando começa a escrever aquela carta. Eu, Paulo apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que o ressuscitou, Jesus dos mortos. Escrevo essa carta para todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Paulo então começa e frisa de que quem chamou ele não foram homens. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Porque ele começa a sofrer ataques dessas pessoas, desses judeus que estavam querendo introduzir naquela igreja um jugo que não é de Cristo. Querendo introduzir dentro da igreja méritos para a salvação. É por isso que hoje, essa carta é muito atual, porque hoje, a nossa vida como um todo, nós somos bombardeados de informação. E eu não digo aqui dentro da igreja somente. Mas aonde quer que nós estejamos hoje, nós temos a internet, nós temos acesso a conteúdos e mais conteúdos, pregações e mais pregações, pessoas e mais pessoas se declarando ter sido chamadas por Deus e nos bombardeando com informações que muitas vezes não procedem. Que muitas vezes não condizem essas informações e essas palavras, essas pregações com o que a Bíblia nos ensina. Aquela igreja estava sendo bombardeada por informações que não eram da parte de Deus. Mas veja, na época, essa igreja ainda não tinha o que nós temos hoje, uma Bíblia aqui que a gente possa desbravar. Essa própria carta dos Gálatas que hoje está na nossa Bíblia foi escrita específica para ele. Então, Paulo pessoalmente precisava orientar aquela igreja. E ela nada mais atual do que para mim, para você hoje refletir nesse momento. O que nós estamos escutando por aí afora? O que nós estamos nos alimentando? Do que nós estamos fazendo com o que nós ouvimos? Será que nós não precisamos, muitas vezes, estar atentos àquilo que nós temos escutado? Será que esse bombardeio de informações que nós estamos tendo não está nos levando a um caminho perigoso? Aquela igreja não tinha algo de se basear. Hoje nós temos. Hoje nós temos os cultos aos domingos, nós temos as orações às terças, nós temos o estudo nas quartas. De pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus, pessoas que nós conhecemos, igreja que nós conhecemos, pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia. E muitas vezes nós queremos buscar informações e somos bombardeados por informações que muitas vezes irrelevantes, que não acrescentam em nada na nossa fé. Que muitas vezes estão botando um jugo sobre nós que nós não podemos suportar. E estamos deixando de lado a base primordial para a nossa fé. E uma delas é essa carta aos Gálatas.
que nos ensina muito de como devemos agir perante Deus. Por isso que Paulo começa a se apresentar e a gente vai ver uma série de passagens de Paulo se defendendo, porque ele estava sendo muito atacado, bombardeado, e aquela igreja estava aceitando já essas heresias, esse jugo, esse cumprimento da lei que Cristo já tinha libertado eles. Em Gálatas, no mesmo capítulo, no 1, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Paulo vai dizer: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, ninguém ensinou a mim, ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, superava muitos os judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi de agrado dele revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse aos gentios. Paulo aqui está se defendendo, ele está dizendo, olha, que provavelmente aquelas pessoas estavam dizendo que agora Paulo tinha se tornado novamente adepto à religião. Vocês podem aceitar a circuncisão. Que Paulo aceitou, estavam introduzindo dentro daquela igreja pensamentos contrários a que ele vinha ensinado. Por isso que ele diz, olha, vocês sabem que eu era extremamente zeloso. Paulo perseguia a igreja. No versículo 22 e 24, desse mesmo capítulo, do 22 ao 24, Gálatas 1, 22 e 24, ele vai dizer assim, ó, as igrejas de Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Ele relatando dele, ele tem que relatar o que aconteceu para provar para aquela igreja que as palavras deles eram verdadeiras. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé antes, tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Ele está dizendo para os irmãos, olha, eu persegui a igreja. Agora, eu prego a fé em Cristo Jesus. É legítimo o que eu estou falando. É mentira o que eles estão falando. Paulo foi aquele que em Atos 9, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, vai relatar o encontro dele com Jesus. Paulo havia pedido cartas ao Sinédrio para ir fechar as igrejas de Cristo na região. Um pouquinho antes, ali em Atos, vai contar a história de Estevão, um pregador, um servo de Cristo que morreu apedrejado. E a Bíblia vai dizer que Paulo estava ali de pé, com as vestes dele e consentia, ou seja, concordava com tudo o que estava acontecendo naquele momento. Estevão sendo apedrejado e morto por pregar o Evangelho. Saindo dali, Paulo então pega essas cartas, que eram autorizações para decorrer em Damasco e na região, para fechar as igrejas. Paulo, a vida toda dele, ele fez o que achava que era certo. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus, porque a cultura a qual ele foi criado dizia que era assim que acontecia. Só que ele sai dali com essas cartas para perseguir a igreja de Cristo. E a história vai nos contar que o próprio Jesus Cristo apareceu a ele e ele caiu por terra cego. E Deus falou e ali chamou a Paulo, que até então era o Saulo. Então Paulo está dizendo para esses irmãos, eu não sou mais esse homem. Eu sou um homem mudado. Quarta-feira aqui, por coincidência, a gente falou sobre isso. O Jacob deu o estudo. A conversão de Paulo foi algo grandioso.
Ele acreditou a vida inteira que ele fazia o que era certo para Deus. Ele acreditou a vida inteira dele, ele mesmo diz, sou zeloso, eu era zeloso quanto às leis, os estatutos a qual eu pertencia. Mas agora as igrejas louvam a Deus, porque aquele que antes perseguia agora prega a fé em Cristo Jesus. Paulo se defendia dos ataques, Paulo queria mostrar, ao ponto de no capítulo 2, depois de muito se defender, de muito se explicar e mostrar para a igreja quem ele era. Agora, não suficiente, ele estava sendo atacado, dizendo que os próprios apóstolos de Cristo Jesus não o aceitavam. E quiseram mostrar isso porque ficaram sabendo de uma briga que ele teve com Pedro. No capítulo 2, no versículo 1 ao 3, ele começa a falar sobre isso, que 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Então ele está dizendo, olha, isso aí de a gente estar brigado, deles não me aceitar, é mentira. Eu tive lá, me reuni com eles, falei o que estava fazendo. E aí ele continua, e no versículo 11 ele vai dizer, realmente, eu tive uma discussão com Pedro. 2:11, mas quando, ele relata, mas quando Pedro veio a Antioquia, teve de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez era muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medos daquele que insistiam na necessidade da circuncisão. Com o resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Até mesmo Barnabé se deixou levar por ele. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você é judeu de nascimento e vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como os judeus consideram gentios. E, no entanto, sabemos que a pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. Então ele está dizendo, certamente eu tive um confronto com Pedro, mas porque ele era hipócrita. Com medo do que os outros iam dizer dele, porque ele queria se sair bem perante aos amigos, começou a se afastar dos gentios, para não se sair mal, para não se sair mal falado. Então, aquela igreja estava sofrendo o ataque, ele estava usando isso contra Paulo, e Paulo, então, ele tinha que se defender. Lembre, essa igreja não tinha as Sagradas Escrituras como nós temos hoje. Paulo precisava ser enfático. Paulo precisava dizer quem ele era. Paulo precisava se defender. Por isso nós temos hoje aqui. Por isso nós temos por base de fé. Por isso o importante de nós nos debruçarmos. Por isso o importante a gente entender o que aquela canção, oração fala. Nós temos que nos achegar a Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Através dos cultos domingo, das pregações, mas através também das nossas casas, com a leitura, com o aproximamento a Deus, para conhecer quem é Deus, conhecer quem Ele é, saber o que Ele quer de nós. E não sermos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer informação que nós escutarmos, e isso nos desviarmos dos caminhos. Aqueles irmãos estavam prestes a largar a fé em Cristo Jesus e se render mais uma vez à obediência da lei. Retroceder. Voltar atrás.
Aqueles irmãos estavam prestes a largar tudo aquilo que Paulo havia ensinado, para mais uma vez estar debaixo de um jugo de escravidão, a qual é incapaz de redimir qualquer um de nós. Eles pregavam, eles distorciam o evangelho com uma camada superficial, porque eles não negaram de pronto o Cristo ressurreto. Eles aceitaram o cristianismo, mas queriam introduzir, então, partes da lei para o seu cumprimento. E uma das mais faladas aqui era a circuncisão, porque os gentios não eram circuncidados, e a marca dos judeus era a circuncisão. Eles não rejeitaram de pronto. A estratégia é aos poucos, é disseminando. Por isso que Jesus fala, um pouquinho só de fermento leveda estraga tudo, porque é aos poucos que vai disseminando isso e vão abandonando a fé genuína. Entenda que o evangelho era pregado distorcidamente. O objetivo deles era fazer com que os gálatas aceitassem uma parte da lei e abandonar a justificação somente pela fé, somente pela graça. Esse é o perigo que nós corremos quando nós trazemos essa cultura a qual fomos criados e queremos introduzir dentro da igreja. A cultura do merecimento. A cultura a qual nós fomos criados e nós queremos então introduzir isso para a nossa vida com Deus. Achando que nós somos dignos de alguma coisa, ou melhor, que muitas vezes nós não somos dignos porque nós não fazemos por merecer. E essa não é a verdade do Evangelho. A verdade da salvação em graça é a salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, como a gente já leu. E isso não vem de nós, meus irmãos, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é nossa glória, não é nosso favor. Não é nós que vamos fazer Deus se compadecer por nós. Ele nos salvou e Ele se compadeceu porque Ele é bom, não depende de mim, de você. A questão aqui nessa manhã não é eu e você, mas é Deus que importa. Não é se nós merecemos, mas Ele é tão bom que Ele nos deu essa graça imerecida. A questão não é se nós amamos a Deus, a questão é que Ele nos amou. Não tem a ver com nós. Não tem a ver com eu. Não tem a ver com você. A questão da salvação tem a ver com Deus, o seu amor. A salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, aquele sangue derramado, aquele sangue vertido precioso. Nós somos salvos pela graça. E não uma graça barata. Não uma graça barata é o que Paulo vai falar em Romanos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora devemos então, ele começa a fazer perguntas retóricas. Devemos pecar mais para que abunde ainda mais a graça? De maneira nenhuma, ele mesmo responde. Como pode alguém que foi liberto do pecado ainda continuar vivendo no pecado? Que graça é essa, ele está dizendo? A questão aqui não é eu faço para receber. Na verdade é estou fazendo porque já recebi tão maravilhosa graça. Esse é o sentido de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não fiz nada para merecer e não tenho como fazer para merecer. Esse Deus, Ele é tão bom comigo que Ele me salvou. E por Ele me salvou, por Ele me salvar agora, o que eu faço não é por mérito meu, mas é por mérito do que Ele fez em mim. É porque eu já sou nova criatura. É porque eu já estou sendo transformado através dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Gálatas 4, 8, 10. Paulo vai insistir
e vai começar a falar no versículo 8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhece a Deus, ou melhor, ele está dizendo aqui, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e se tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Agora ele está confrontando os Gálatas que estavam retrocedendo a tão grande salvação por ele pregada, que já tinham sido libertos de quando ele fala aqui de meses, anos, das superstições, meus irmãos. Nós temos que ser livres dessas superstições mundanas, desses deuses que não são deuses, dessas idolatrias. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos libertos, nós éramos escravos disso tudo. Nós éramos escravos do pecado. E Paulo está dizendo agora, se vocês que se dizem que conhecem a Deus, agora vão retroceder e voltar atrás, vocês vão de novo acreditarem nessas fábulas, nesses deuses que não são deuses, de Cristo vocês se desligaram. Ele vai falar mais à frente. É por isso que eu digo, nós temos que ter essa mudança de mente. Nós temos que ter essa renovação da nossa mente. Nós temos que ter essa conversão igual a de Paulo. Nós estamos numa direção na nossa vida, nós temos que mudar completamente. Não dá para meio que desviar só. A conversão é mudança brusca. O passado ficou, aquilo que você aprendeu que não condiz com as Escrituras passou. Se você foi bem educado pelos seus pais, mas essa educação moral ainda há algo a ser útil, mas a cultura a qual você foi criada, a religião a qual você foi criada, é totalmente diferente do que as Sagradas Escrituras dizem. Conversão, mudança, esquece. Não serve. Não tem como adaptar. Não tem como casar. Não tem como fazer funcionar. É o que o Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, não tem como. Vocês vão retroceder. Vocês vão voltar atrás. Aí eu quero chegar no ponto que nós lemos, no capítulo 5, do versículo 1 até o 6. E aí Paulo está reiterando e dizendo aos Gálatas, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Qual é a liberdade? A liberdade de fazer o que eu quero, que muitos entendem que Cristo nos chamou para a liberdade, liberdade, liberdade. Que liberdade? Também não é de fazer o que eu quiser. O contexto aqui é que nós éramos escravos de alguma coisa, escravos do pecado, escravos da lei. E a liberdade a qual Paulo fala aqui é disso. Nós não somos mais presos a essa lei que nos trouxe até aqui, ele está dizendo. Porque a lei, por isso que ele vai dizer que a lei é santa, boa e agradável. Porque se não houvesse lei, nós não saberíamos o que é errado. É para isso que a lei serviu, é para isso que a lei servia que eles não entendiam. Ela cuidou de nós, ela cuidou do ser humano. Para até que quando viesse Jesus, cumprisse toda a lei como homem, morto naquela cruz, e a lei foi cumprida, e agora através da fé nós sermos salvos.
ele vai falar, voltando aqui no capítulo 3, o versículo 23, ele vai dizer isso: antes que o caminho da fé se tornasse disponíveis, nós fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu, até que por meio da fé fôssemos ser declarados justos. A lei não declarava ninguém justo, mas a lei nos apontou o nosso erro. Se não houvesse a lei, nós não saberíamos o que era errado. É o que Jesus fala, de que o médico veio para os doentes. Se você acha que você não precisa do médico, para que você vai chegar até o médico? Se você acha que você não está errado, como você vai se arrepender dos seus pecados? Por isso que ele diz que a lei é boa, santa e agradável a nós, porque ela nos mostra onde nós estamos errando. E através de Jesus nós conseguimos o perdão. Preste atenção, continua no versículo 2. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo e caíram da graça. Se nós buscarmos ser justos diante de Deus pelos nossos méritos, caímos da graça. Se nós buscarmos ser justos perante ao que nós podemos oferecer a Deus, a graça não pode ser alcançada por nós. É Paulo que está dizendo. A salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com o que nós podemos oferecer a Ele, mas tem tudo a ver ao que Ele nos ofereceu. Uma graça maravilhosa através do seu Filho Jesus Cristo. Através daquela cruz do Calvário nós alcançamos essa tão grande salvação. E não podemos retroceder. Não podemos colocar sobre nós um jugo que Deus não coloca. Jesus diz, tome o meu fardo que é leve. Coloque o meu jugo com vocês. É suave. Ande do lado de Jesus. Acredite. Tenha fé. Tenha fé. E aqueles irmãos estavam a ponto de abandonar a fé. Próximo. Mas Paulo interveio e nos trouxe essa carta que, como eu disse, é a sentinela, é a guardiã da salvação em Cristo Jesus pela graça, sem mérito nenhum. Se nós lermos ela inteira, por si só já é uma pregação maravilhosa para a nossa vida. O que essa carta traz a nos acrescentar é algo maravilhoso, que joga por terra todo o mérito que nós queremos oferecer a Deus. E eu digo, muitas vezes, com as intenções melhores que nós temos. Com uma das melhores intenções, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é correto. Mas muitas vezes não condiz com o que a palavra de Deus fala. Nós temos que ter o cuidado, por isso que é orai, vigiai, buscais conhecer o Senhor. Buscai examinar as Escrituras, porque é nela que nós encontraremos as palavras de vida eterna. E essa busca que a gente fala, essa busca é aquilo que eu há pouco tempo atrás falei. Não é eu buscando que eu vou encontrar, é o que Paulo também fala. Ele já fez, já nos conheceu. Ele já fez. E agora eu retribuo essa salvação. Agora eu recebi para fazer. Eu não faço para receber. Agora que eu já recebi essa tão grande salvação, essa graça tão maravilhosa, agora não tem mais como viver como antes. Agora eu preciso dessa transformação. E eu quero trazer só mais um exemplo, e a gente já daqui a pouquinho vai estar encerrando.
de alguém que tinha um zelo. E não era o Paulo, alguém conhecedor, mas que em certo momento buscou conhecer quem era Jesus. E a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida dessa pessoa depois que ele teve essa conversa. E essa conversa com Jesus resultou, eu acredito que é o versículo mais conhecido das Sagradas Escrituras e você já sabe qual é. Eu acredito que para a maioria das pessoas é o primeiro versículo a ser decorado. Através dessa conversa surgiu esse versículo que hoje é muito pregado, muito falado, muito conhecido e que muitos já sabem de cor. Foi o primeiro versículo que eu decorei. João 3 vai contar a história de Nicodemos. E essa conversa com Nicodemos, mas não é o Nicodemos do The Chosen, tá, meus irmãos? Se você assiste o The Chosen, apaga da memória, porque não é aquele Nicodemos. E não é aquela conversa ali tão amigável, sentado numa mesa que as Escrituras relatam para a gente, não. Acredite se você quiser, não foi uma conversa tão amigável, porque toda vez que Jesus confrontava um fariseu, a coisa saía das estribeiras e ele era enfático. Jesus cobrava mesmo. João, no capítulo 3, versículo do 1 ao 3, ele vai dizer assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Nicodemos sabia quem era Jesus e, pelo que Jesus fez, ele chegou até Jesus de noite, escondido, para nenhum fariseu ver. E estava interessado em saber quem era Jesus. Ele estava interessado em conhecer. Só que no decorrer da conversa a gente vai ver que a cultura enraizada em Nicodemos não deixava a sua mente, os seus olhos ainda não haviam sido abertos. E Jesus começa a dialogar com ele coisas simples para aquele povo, porque ele conhecia. No versículo 3, ele vai dizer, Jesus respondeu, eu lhe digo na verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E ele faz uma pergunta meio que até Jesus se surpreende, porque ele não entende, ele diz, mas porventura vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? É uma pergunta idiota, ele sabia que não era aquilo. E Jesus começa a decorrer e conversar com Nicodemos, e ele diz, e tu sendo mestre da lei, não entende das coisas da terra que eu vos falo, como você vai entender das coisas celestiais? Nicodemos era como Paulo, achava que estava fazendo o que era certo, porque a cultura enraizada nele, a criação enraizada nele, não deixava ele ver quem Jesus era. As escamas dos olhos deles ainda não tinham sido libertas. Ele achava que era assim, ele se via como o mestre que ensinaria, ele não se via como alguém que precisava de um mestre. Jesus vai dizer que para ele que assim, porque ele conhecia, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, isso está lá em Números 21, 4. Nicodemos sabia dessa história. O povo reclamão, que estava reclamando da comida e disso e daquilo, Deus mandou víboras, cobras e começou a morder e muita gente começou a morrer. E o povo chegou até Moisés e clamou para que Moisés intervesse, falasse com Deus. E Moisés foi até Deus e falou com ele. E Deus disse, faz uma serpente de bronze, levanta aqui no meio do arraial, e todo aquele que for mordido, se chegar até ali, tendo fé no que viu, vai ser curado.
E Jesus traz essa explicação para Nicodemos e diz: assim acontecerá com o Filho do Homem. Importa que ele seja pendurado. Era uma referência a Jesus. Mas Nicodemos não entende ainda. Jesus o confrontou, tu sabendo, tu conhecendo a história. Eu estou te falando e tu não entende. Nicodemos queria viver pela lei. Nicodemos queria viver pelo que ele acreditava e o que ele sempre acreditou. Mas umas palavras de confronto, Jesus foi duro com ele. Muitas vezes nós não precisamos melhorar as palavras, nós só temos que falar o que está escrito. Nós não precisamos apaziguar e querer ser bem com todos. É aquilo que eu disse, se nós não entendermos que nós precisamos de perdão, como que vamos se arrepender? Se as pessoas não entenderem que estão no caminho errado e que precisam de um Salvador, que precisam se converter dos seus maus caminhos, que precisam ver que o que estão fazendo é errado, que a idolatria é errada, que a superstição é errada. Se as pessoas não entenderem isso, como vão saber que precisam se arrepender? Nós precisamos, quando ter a oportunidade de falar a verdade, e saber que é Deus que faz, e saber que é Deus que muda o ser humano. Nós só precisamos falar, nós só precisamos confrontar muitas vezes, mas é necessário. Nicodemos, eu acho que é o único mestre da lei que a gente depois vê algum relato. João 19, 38 vai falar dele de novo, que quando José de Arimateia foi pegar o corpo de Jesus que havia sido crucificado, em João 19, 38 e 39 vai falar: estava com ele Nicodemos, homem que tinha conversado com Jesus à noite. Então provavelmente deu resultado aquela conversa. Provavelmente aquele homem se converteu, foi confrontado pelo Senhor dos Senhores e algum resultado deu. Pode ser que Nicodemos, um homem enraizado na lei, foi alcançado pelo confronto que Jesus deu. E não é nada mais do que isso quando eu vou para as Escrituras. Quando eu começo a ler, quando eu vejo numa pregação, Jesus me confronta. Porque eu olho para dentro de mim e eu vejo o miserável homem que sou. Quem me livrará da morte desse corpo? Aí as Sagradas Escrituras respondem: graças a Jesus Cristo, que morreu por mim. Porque quando eu olho para mim, quando eu vou para as Escrituras, e que ela me confronta, ali eu encontro as palavras de vida eterna. Ali eu encontro a saída para os meus anseios. Ali eu volto para o prumo, ali eu volto para a estrada, ali eu volto para o nível certo que eu devo andar. Porque quando eu penso que preciso fazer alguma coisa, eu vejo miserável, eu não tenho nada a oferecer a esse Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que nós temos aonde nos refugiar. Porque senão nós vamos ser os Saulos perseguidores, nós vamos ser os Nicodemos guardiães da lei, nós vamos ser as mulheres samaritanas buscando água no poço, nós vamos ser os Gálatas querendo retroceder e abandonar a Cristo. Se nós não nos colocarmos debaixo dessa graça, nós seremos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Mas fique você sabendo que não importa
aquilo que eu falei no começo. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua cultura, eu não conheço o teu ensinamento. Eu não sei se você teve ou não teve pai, se o teu pai foi ausente, se o teu pai foi presente, se você foi um bom filho. E isso não interessa mais. Quando Deus te conhece. Quando você entra num domingo como esse, nessa igreja, para ouvir uma palavra, e você fica sabendo que você é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E que isso não tem nada a ver com você ou como você foi criado, mas só tem a ver com Ele que nos amou. Isso muda. Aí você, se seu pai for bom, você vai conhecer realmente quem é o melhor pai. Se o seu pai não foi, você vai conhecer um pai bom. Se você foi abandonado, você vai conhecer alguém que não te abandona. A sua vida vai ser transformada, não interessa. O que eu quis dizer no começo não é que você, através disso, vai ser mais fácil ou não aceitar a Deus. A questão é que você não pode trazer isso para dentro do Evangelho. Você não pode trazer isso para dentro da sua salvação. Isso é trapo de imundícia. Paulo vai dizer que considerou isso lixo, esterco, o conhecimento que ele tinha. Porque agora ele conheceu o Senhor dos Senhores verdadeiro, o Deus que naquela cruz se entregou por nós. Nós ainda pecadores. Esse é o amor. Esse é a liberdade em Cristo Jesus com a qual eu falo. E para terminar, eu quero ler Romanos 1:5. Essa eu vou ter que achar aqui que eu não anotei. Romanos 5, perdão. É Romanos 5, do 1 até o 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O time do louvor pode subir, esqueci de chamar. Foi por meio da fé em Cristo, nos conduziu a esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que a contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. Fortalece a nossa esperança. Pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E que essa graça tão maravilhosa possa nos dar essa esperança. E que as dificuldades da nossa vida nos tragam perseverança. Porque uma fé, uma vez testada, ela será aprovada. E não retrocedemos jamais. Um exemplo de servo de Cristo que faz porque recebeu e não faz para receber, eu gosto de ler, está lá em Êxodo 21, do 5 ao 6. Êxodo do 21, do 5 ao 6, o capítulo 21 ele vai falar, Moisés está falando sobre a relação dos escravos na época com seus patrões, quando eles eram libertos, quanto tempo deviam trabalhar. Mas quando o seu senhor
o senhor do escravo, ele era tão bom para aquele escravo, que mesmo depois dele receber a liberdade, ele dizia, não. Eu não quero ir embora. Eu quero te servir por resto da minha vida. Eu, a minha família e os meus filhos. O senhor de escravo era tão bom que chegava a época dele ser liberto e ele não queria ir embora. Então o seu senhor pegava aquele escravo, levava até a verga da porta, pegava um perfurador e furava a sua orelha. E o nome desse escravo era o escravo da orelha furada. Porque aonde quer que ele andasse, as pessoas iriam saber que aquele escravo tinha sido liberto, mas queria continuar a ser escravo do seu senhor. Não queria ir embora, porque o seu senhor era muito bom. E é o que nós devemos ser, escravos de Cristo. O nosso Senhor é tão bom que nós devemos ser os escravos da orelha furada. Deus não nos libertou para fazer as nossas paixões da carne. Deus não nos libertou para fazer o que nós achamos que é o certo ou achar o que nós devemos fazer. Deus nos libertou do pecado para sermos escravos dele. Escravos da orelha furada. Porque o nosso Senhor é tão bom que eu quero servi-lo a minha vida inteira, eu e a minha casa. Eu não quero ser liberto, eu quero essa liberdade para ser escravo de Cristo. Ser escravo dele, fazer a vontade dele, conhecê-lo cada vez mais, buscá-lo cada vez mais, buscando fazer a sua vontade. Não deixemos qualquer vento de doutrina nos afastar desse Cristo. Sendo introduzido no nosso meio, no nosso coração, jugo de escravidão ou libertinagem, pregando uma graça barata. Porque essa salvação foi pela graça, mas não foi de graça. Foi um sangue muito precioso que verteu naquela cruz do Calvário. Que sejamos os escravos da orelha furada, que querem estar com o seu Senhor, mesmo depois de libertos.